vez. Se tu crê que somente Ele é Senhor sobre céu e terra, aplaude o nome dEle. Se tu crê que Ele é Senhor sobre céu e terra, aplaude o nome do Senhor, porque Ele é digno. Ele é Senhor soberano sobre céu e terra. Queira tu ou não, Ele é Senhor sobre céu e terra. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Bendito é o nome dEle. Glória a Deus. Bendito é o nome dEle. Cara, toma teu assento. Eu quero convidar de imediato o Jack. Passa aí. Nós estamos muito alegres em receber o pastor Jack. E para quem não sabe, isso aqui, essas reuniões que nós temos já, vai completar 2 anos aí, é fruto do ministério do Jack, é fruto da Vintage, e nós apenas estamos copiando. Eles fazem lá, a gente copia aqui. É um Ctrl-C, Ctrl-V descarado. E a gente está muito alegre em ter vocês aqui, o Jack, o pastor Michael, Barba, Lucas Quaresma com sua família. Tá bom, melhor que não tivesse vindo, né? Tá bom. E isso é o bom de morar perto, viu? O bom de morar perto da igreja é isso. Então, cara, uma bênção. Então, a gente quer te ouvir e nós estamos alegres em poder ouvir e compartilhar da palavra de Deus conosco. Gente, seguinte, nós estamos entre homens e somos homens, né? Então, ali atrás tem chopp, quem quiser pode servir, fica à vontade. Mas vamos fazer um troço ordeiro, tá? Sem bagunça, sem baderna, ouvindo a palavra, ok? Não faz fila. Se tiver alguém servindo, espera. Depois vai e serve, fica à vontade. A gente trouxe chopp para tudo tomar, ok? Mas se tiver muita bagunça, aí eu vou interromper. Então, faz um troço direitinho e a gente vai ouvindo a palavra de Deus, ouvir o Jack aqui, e eu tenho certeza que nós todos seremos beneficiados, amém? Inclina a tua cabeça, levanta as tuas mãos para cá, vamos orar pelo Jack, vamos clamar ao Senhor que fale conosco. Pai, nós estamos na tua presença e nós estamos muito alegres pelo teu servo que está aqui hoje com a gente. Nós queremos pedir que tu transmita a nós aquilo que já está no coração do Jack e que nós sejamos impactados, transformados, santificados para a glória do teu nome. Não faz sentido, Senhor, nós virmos até aqui se for meramente para comer um pedaço de carne e não sermos alimentados espiritualmente. Nós queremos sair daqui um pouco melhores, um pouco mais parecidos com Jesus, a fim de que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa igreja, em nome de Jesus. Fale conosco, eu te peço desde já e te agradeço. Amém. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui. Agradeço o pastor Maicon, um homem que é meu amigo. Sou fã dele, sou muito abençoado pela vida dele. Vocês estão me ouvindo bem aí? Caras, é o seguinte, indo direto ao ponto, meu nome é Jackson, quem não me conhece, o pessoal me chama de pastor Jack, e pode me chamar de Jackson, Jack, tanto faz. Eu trabalho com homens, já fazem 12 anos, né? Não. Janeiro agora faz 12 anos, mês que vem fazem 12 anos que eu comecei a trabalhar com homens. E eu comecei a trabalhar com homens por causa da igreja. Por quê? No início da Vintage nós não tínhamos pastores. E eu comecei a trabalhar com homens porque eu queria encontrar pastores. Basicamente era isso. E eu encontrei os pastores, nós começamos a igreja, mas o trabalho com homens deu muito certo, foi muito abençoador. E pediram, por que a gente não continua com aquelas reuniões? E a gente não parou, e nós estamos aí até hoje. Por causa da igreja. Nós não temos um fim em nós mesmos. Nós estamos trabalhando por causa da igreja. Eu quero falar hoje para vocês aqui sobre... Deixa eu botar meu cronômetro aqui para não passar. Eu quero falar para vocês hoje sobre o pecado mais perigoso para os homens. Eu acredito que esse aqui é o pecado mais perigoso. Se não é o pecado mais perigoso, é um dos pecados mais perigosos para os homens. Bom, eu gosto muito de filme antigo, cara. Não sei vocês. Eu tenho preguiça de ver filme novo. Então eu vejo o filme, eu repito os filmes. Eu vejo, cara. E um dos filmes que eu já vi, cara, assim, ó. Eu já vi umas 40, 50 vezes. É o filme do David Fincher,
com o Brad Pitt, o Morgan Freeman, o filme Seven. Quem aqui já viu esse filme? Só eles aqui? Mais ninguém aqui? Não viram? Não viram Seven? Não? Cara, o filme é de 1999, se não me engano. Indico vocês a ver esse filme. Ele é um baita de um filme. Ele é sensacional, tá bom? Então eu vou... Cara, fazem o quê? 26 anos esse filme, né? Então se eu contar alguma coisa do filme... Eu não vou contar o desfecho do filme para não estragar a experiência. Mas eu acredito que eu não estou falando spoiler. Basicamente, a premissa do filme se dá onde um detetive chamado Detetive Mills, ele vai para uma cidade essa, se não me engano, não tem nome no filme. É uma cidade o tempo todo chuvosa, o tempo todo, o tempo cinza, fechado. E ele encontra um outro detetive lá chamado Detetive Somerset, que é interpretado pelo Morgan Freeman. Então, o Detetive Mills, que é o Brad Pitt, ele vai para lá, ele é um jovem, impetuoso, aquela clássica dupla de detetives. E o Somerset, se não me engano, faltava uma semana para ele se aposentar. E eles começam a enfrentar um caso de um serial killer. Assassinatos em série começam a acontecer naquela cidade. E, cara, os assassinatos têm a ver com os 7 pecados capitais. E é fabuloso, e eles vão trabalhar sobre os 7 pecados capitais. O desfecho do filme é revelador, é uma coisa que tu fica abismado como aquilo aconteceu. É sensacional a fotografia do filme, até a trilha sonora do filme é muito bom, a atuação deles é sensacional. Indico assim para você ver, não veja com criança, porque é um filme muito forte, é pesado. Veja esse filme prestando atenção e eu creio que você vai ter alguma coisa para conversar aí com a sua esposa. Basicamente, o filme vai falar sobre 7 pecados, sobre os 7 pecados capitais, e vai lidar como nós lidamos com esses pecados. Porém, existe um 8º pecado. E eu vi essa resenha, tudo que envolve esse filme, os filmes que eu gosto, tudo que eu vejo na internet, eu vejo comentários sobre os filmes. E eu vi um vídeo de um comentarista falando sobre o 8º pecado de Seven. Eu disse, vou ver o que esse cara está falando. E faz todo sentido. Todo sentido. E a apatia, ele apresenta como sendo o 8º pecado. O 8º pecado, e ele apresenta a apatia como sendo a prefiguração da cidade. A cidade, ali, nesse filme, é uma cidade apática. Está tendo assassinatos em série, está tendo um pior momento da cidade e ninguém faz nada. O clima continua terrível, as relações continuam terríveis, está tudo complicado. A palavra apatia, ela vem de uma palavra grega que quer dizer que é um pronome de negação no grego, e patos, que significa paixão, compaixão, ou seja, a ideia é uma ausência de compaixão. Escuta, ausência de luta, ausência de sentimentos. É pior do que a raiva, é pior do que o ódio, é pior do que qualquer sentimento, pois é quando a pessoa não se importa mais. Então, no filme Seven, desses 7 pecados, nós vemos que o Somerset, muito provavelmente, você vai ver no final do filme, o pecado que o Mills representa, e o Somerset representa a apatia. Então, da mesma forma que aquele jovem policial está lutando, tentando fazer algo pela cidade, ainda que de forma atabalhoada, de forma errada, o Somerset é um detetive experiente, e ele chega no momento que ele vê que não tem mais nada a ser feito, e ele e a cidade representam a apatia. Ele já não sente mais nada, ele já não luta, ele já não reage, e fica muito claro isso. Veja, a apatia, ela é o oposto do amor, porque o amor é entrega, a apatia é essa desistência. Isso é pior do que o ódio. É isso que eu quero falar para vocês aqui. Precisa ficar claro para nós e para mim hoje, a pior coisa que pode ocorrer na vida de um homem é
a apatia. É o sentimento de apatia. Segunda coisa, a apatia é um pecado grave. Apocalipse capítulo 3, verso 15 ao verso 16 diz: conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quantos aqui já viram pregações sobre isso? Há um pequeno erro de muitos pregadores quando eles vão para esse texto. Muitos deles acabam fazendo uma interpretação, na minha opinião, equivocada. Por quê? O texto diz que é ruim você ser morno, mas que seria bom se você fosse frio ou quente. Muitas pessoas dizem: então você se decidiu, você é quente com Jesus, ou frio e você está com o diabo, pelo menos você se decidiu. Eu creio que não é isso que está sendo dito aqui. A ideia do texto é que aqui em Apocalipse, capítulo de número 3, é algo bom ser frio, e é algo bom ser quente, e é algo ruim ser morno. Basicamente, o lugar aqui de Laodiceia, havia um encontro de 3 cidades: a cidade de Colosso e Hierápolis. As águas que saíam dessas 2 cidades se encontravam em Laodiceia. A água que escorria de Colosso era uma água fria. A água que escorria de Hierápolis era uma água quente. Águas frias serviam para matar a sede. Águas quentes serviam para a cura medicinal de enfermidades, relaxamento, onde a pessoa vai. Isso até hoje nós temos no Brasil. Cidade de Caldas Novas, em Goiás, o camarada vai nas águas quentes da cidade tratar doenças musculares, doenças de ansiedade, e a pessoa fica naquelas águas quentes por muito tempo. Acontece que essas 2 águas se juntavam na cidade de Laodiceia e ficava morno. E a água morna não servia nem para matar sede e nem para curar as enfermidades. Jesus está dizendo: vocês não matam a sede com o evangelho, vocês não curam, vocês não servem para nada, vocês são apáticos. O morno é apático, ele não ama, ele não odeia, ele não luta, ele nem foge, ele apenas existe. Escute, Jesus tolera muita coisa, mas existe uma coisa que Jesus não tolera: é apatia espiritual. Apatia espiritual é uma coisa que deixa Jesus irado. Muitos casamentos acabam por apatia, muitas igrejas morrem por apatia, muitas famílias são destruídas porque o homem ficou apático. A Dani, esposa do Rômulo, chamou minha esposa ontem, contando de um vagabundo. O cara abandonou a mulher. Cara que eu conheci, teve na Vintage, reclamou de mim algumas vezes, e pode reclamar, não tem problema. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: escondido em Jesus, quase sempre, não é sempre, porque eu não sou um anjo, mas quase sempre, que o cara deixa de andar comigo, quase sempre, o cara está declinando espiritualmente. E não é só comigo, com todo crente cheio do Espírito Santo. Todo crente. Você pode ver. Eu era garoto, solteiro, 15 quilos, 15 anos. 15 quilos é ruim, né? 15 quilos o cara tá no crack, né? O cara tá terrível. 15 anos e 64 quilos. Eu era virado em joelho e cabeça. E cara, gurizada queria andar comigo, e aonde eu ia, eu estava com Bíblia. Aonde eu ia, eu estava falando as coisas de Deus. Não era perfeito, mas eu sempre, desde que Jesus me salvou em 98, graças a Deus, escondido em Jesus, nunca me desviei. Eu amo Jesus. E os caras começavam a andar comigo. Daqui a pouco, o camarada não atendia telefone, ia na casa dele, ele não estava. Vamos na igreja, não podia ir. Tem uma festinha de família.
as desculpas são sempre boas. Família, chegou bem na hora do culto. Você imagina, você está saindo para pegar 1 milhão. Alguém liga para você e diz assim: Barba, eu tenho 1 milhão de reais para tu pegar aqui. Daí tu ia sair, mas bem na hora chegou tua tia. Não vou pegar 1 milhão de reais. O que tu faz? Tu leva contigo, velho. Não tem desculpa. Tu dá teu jeito. E quase sempre, isso quando solteiro, depois quando casado, camarada quer começar a bater punheta, quer começar a se prostituir, a ver pornografia sem essa perturbação mental desse cara que fica o tempo todo falando de Jesus. A primeira coisa que ele fazia era se apartar de mim, não quer mais andar comigo. Pode ver, a maioria das vezes, quando um camarada vem aqui na igreja, o cara começa a botar defeito em tudo, ele tá na putaria, cara. Ele tá na putaria. Tu tá te achando? Não tô me achando, eu sei quem eu sou em Deus. O apóstolo Paulo dizia: eu sei que eu sou em Deus. Eu sei que eu sou pior do que tu imagina em muitas coisas. E em outras coisas eu sou melhor do que tu imagina também. A mesma coisa, cara. Um homem de Deus, isso eu não me refiro a mim, me refiro a qualquer homem de Deus. Quando o homem de Deus, a primeira coisa que o cara vai começar a fazer é não querer andar com esse cara. E daí a Dani contou para a Thalita: fulano largou a mulher. Fulano largou a mulher. Aí tu para e pensa: 2 filhos. Um adolescente e uma menina nova. Mulher já passou dos 30 anos. Vai fazer o que da vida dela? O que ela vai fazer da vida dela? Como que ela vai recomeçar a vida dela? Vagabundo largou ela. O trabalho é dele. A mulher se dedicou no lar. Se dedicou o tempo todo para o cara poder sair e trabalhar. Deu o melhor. Entregou o corpo dela quando o corpo dela era novinho para o cara. Aí agora o cara se separa dela. Eu estou confuso. Eu não estou feliz. Eu não sei você, cara. Isso é coisa de vagabundo, cara. O cara fala que não tá. Eu não estou feliz. Primeiro de tudo, quem te disse que tu tem que ser feliz? Quem te disse? A cultura dizendo que você tem que ser feliz? Ou esses merda desses red pill aí da internet? Eles falam algumas coisas que faz sentido, assim como algumas feministas falam coisas que faz sentido, mas a solução deles são sempre soluções demoníacas. Agora, uma coisa que algumas feministas falam que faz sentido, não tudo. Muitas ali querem só destruir os homens e muitos red pills querem só destruir as mulheres. Agora, alguma coisa que faz sentido é como que uma mulher que dedicou a vida dela, o cara depois de 20 anos de casado, 15 anos de casado, larga ela, como é que ela recomeça a vida? Essa mulher devia ter uma pensão para sempre. Mas para sempre é muito tempo. Por que é muito tempo? Se tu ficasse... O pacto de vocês não era ficar casado para sempre? Sim ou não? E tu não ia sustentar essa mulher para sempre? Ia, não ia? Tem que pagar para sempre. Tu não deu tua palavra que tu ia fazer? Engraçado também outra coisa. Na hora de casar, eles convidam todo mundo. Eles convidam a gente. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho uma chatice pregar em casamento. Tem que arrumar roupa para mim, roupa para minha mulher, roupa para minhas filhas. Sai todo mundo. E agora tá essa onda de casamento ao ar livre. Eu não suporto casamento ao ar livre. Bota a gente para pregar em cada rebimboca, o sol pegando na cabeça da gente. A gente fica suando todo errado. E saudade dos casamentos na igreja. Não, meu casamento vai ser diferente. Já notou que todo mundo quer fazer diferente, ficar todo mundo igual? Vai no shopping. Tu vai ver um monte de guriazinha que quer ser diferente. São tudo igual. Tu vai ver um monte de guri que quer ser diferente. São tudo igual. Não, eu não quero fazer uma coisa diferente. Quero casar ao ar livre. Hoje, pergunta pro Michael, que faz foto de casamento. A maioria dos casamentos é dentro da igreja ou ao ar livre, Michael? Ao ar livre. Ou seja, tudo igual. Aí bota aqueles casamentos lá, tu vai, não tem uma roupa decente para tu poder usar, horrível, calor, aí tu prega, tu dá um presente, tu tira dinheiro de onde não tem. E aí eles fazem as festas de casamento, eles não pagam comida, não pagam nada, tu tem que pagar a tua comida, beleza, não tem problema. Aí eles invocam Deus, Deus está na dele, eles chamam Deus. Porque foto de casamento é isso, está invocando Deus. Eles invocam o Criador dos céus e da terra para chegar ali. Aí tá, Deus, tá bom, tô aqui. Eles chamam o pastor, eles chamam a igreja, e diante da igreja, diante do pastor, diante de todo mundo,
diante de todos os padrinhos que estão dando dinheiro, estão ajudando, passa o sapato na cara dura, com a câmera vindo atrás do sapato para ver se tu vai dar dinheiro ou não. Aí ali, diante de todo mundo, eles dizem que vão ser fiel um ao outro até que a morte separe. Tu é testemunha daquele negócio ali. E daí, na hora de casar, eles chamam todo mundo. Na hora de separar, eles dizem: eu quero que vocês respeitem o nosso momento. Vai cagar na lata. Eu não vou respeitar, eu vou falar. Tem que falar. Quer separar? Não tem problema. Reúne a igreja toda e separa na frente da igreja. E deixa todo mundo se meter. Todo mundo. Mas, pastor, alguém não pode passar do ponto. Se todo mundo se meter, claro que pode. É um preço. Na hora de casar, eles não perguntam: alguém tem alguma coisa contra? Se levante agora ou cale-se para sempre. É dada a oportunidade para as pessoas falar. Por que na hora de divorciar eles não chamam todo mundo? E deixa todo mundo se meter. A todo mundo. Assim, bem latino. Tipo, latino / hebreu. Que é quase a mesma coisa, né? O judeu é meio latino, né? Chorava, jogava a terra para cima, rasgava as roupas. Parecia as novelas da Maria do Bairro. Por que não faz divórcio assim? Você quer divorciar da sua esposa? Tá de saco cheio? Ela não tá com o mesmo corpo que estava antes? Tem uma coleguinha de trabalho dando em cima de ti? Tá te achando gostosão? Esse teu tiquinho aí? Chama todo mundo! Fala na frente de todo mundo! Mostra como tu é bosta! Lixo! Apático. Apático. Mas tu só é apático com a tua mulher. Tu só é apático com os teus filhos. Chegar uma mulherzinha mais nova, com a bundinha durinha, tu fica todo pimpão. Tu não fica apático. Tu vira galanteador, tu vira malandro, tu vira esperto. Alguns exemplos atuais de apatia. Primeiro, o assassinato da ucraniana no metrô dos Estados Unidos. Dezenas assistiram, ninguém moveu um dedo. Aquele animal imundo, filho de Satanás, matou aquela menina e ninguém fez nada. Nós vivemos em uma geração apática. Segundo, multidões zombando da morte do Charlie Kirk. Terrível, satânico. O diabo rindo. Terceiro, governador americano falando para não orar pelas crianças católicas que foram mortas. Há um tempo atrás, crianças católicas foram mortas enquanto estavam rezando. E o governador disse: por que adianta orar por elas, sendo que elas foram mortas orando? Filho de Satanás. Filho de Satanás. Em quarto, zombaria atual da situação do presidente Bolsonaro. Ah, não fale de política, eu falo o que eu quiser. Zombaria. Veio uns loucos rindo quando morreu o neto do presidente Lula. Apesar de eu ter nojo do PT, graças a Deus eu já fiz muita coisa errada, mas nunca me vesti de mulher e nunca votei no PT. E apesar de ter nojo do PT, eu repreendi as pessoas que estavam rindo da morte do netinho do Lula. Porque nós somos cristãos. Não pode isso. Eu não posso perder minha humanidade. Mas aí, da mesma forma, você não pode ficar zombando da atual situação do presidente Bolsonaro. Isso é satânico. Em quinto, casamentos que terminam não no grito, mas no silêncio gelado da indiferença. Hoje em dia os casamentos terminam com um textão no Instagram. Um texto. Não, nos amamos muito ainda, mas se ama, por que estão te separando? Que seja eterno enquanto dure. Não, para com isso. Só quer comer uma pererequinha diferente em paz. É isso que tu quer fazer. Por que os caras não jogam limpo? Imagina se os homens falassem o que eles estão pensando. Sem fazer assim... Não nos amamos, tu me deu os melhores presentes que eu podia ter, que são os meus filhos, e os nossos filhos sempre serão uma aliança entre nós, sempre estaremos juntos, estamos juntos para sempre, conte comigo, eu sempre serei um pai presente. Não vai ser, tem que admitir, não vai ser.
Se outro cara comer tua mulher e tu não comer mais ela, tu não vai ser um pai presente. Sabia disso? Isso é fato. Se um cara brocar tua mulher, tu largou ela, ou tu vai brocar, e tu não vai brocar ela, aí tu não vai ser um pai presente. Tu tá pagando por isso. E aí? Sexto, pais que não estão conectados com seus filhos. Não conversa, não ora, não ouve. Minha filha mais velha, direto ela fala assim: papai, eu queria abrir meu coração para o Senhor. Dá para a gente ficar um pouquinho sozinho? Dá para a gente ir na sua sala? Eu, claro, meu amor. Ela senta e ela começa a falar o que ela está sentindo, os medos que ela tem, as coisas, os amiguinhos que se mudaram, que estão longe. Você tem tempo para ouvir teus filhos? Ou tu só fica nessa bosta aqui, ó? Sétimo, cristãos que veem, enxergam a igreja lutar, mas não levantam uma mão para ajudar. Não sei se é só lá em Porto Alegre, se vocês têm aqui também. Os homens apáticos, cara. Aí tu chega. Eu tenho um trabalho com pornografia chamado Clube da Luta. E é um trabalho de assistência 24 horas para o cara largar a mão do Playmobil. Tá ligado? A mão da bronha. O cara já caminha com a mãozinha assim, ó. Já cumprimenta o cara. E aí, pastor, tudo bem? Para largar a mão do Playmobil. Aí veio agora o cara na internet ontem e me chamou. Pastor, eu preciso da tua ajuda. Não, mas tamo aí. Vai me pagar quanto? Mas como assim? Sim, meu trabalho, cara. Meu trabalho. Precisa da tua ajuda. Eu destruí minha família. Minha mulher não me quer mais. Eu tô na bronha. Eu tô vendo pornografia. Tamo aí, vou te ajudar. Mandei, entra no link da bio, tem o Clube da Luta. Não, mas eu quero uma ajuda personalizada. Não, daí tem que falar com a minha secretária, o valor vai ser mais alto. Pastor, como assim, pastor? Sim. Punheteiro tem que pagar. Eu não vou, porque eu tenho caras dentro do grupo que vão ajudar o cara 24 horas por dia. Eu tenho que pagar. Eu pago esses caras. Como que eu vou pagar um cara 24 horas, o cara vai estar em casa e vai falar para a esposa dele assim: Maria, veja bem, eu não vou poder ir trabalhar hoje na firma. Por quê? Porque eu tenho que fazer um turno de 6 horas aqui no WhatsApp para o Leandro não bater punheta. Porque eu estou torcendo que ele não bata punheta. Mas Arnaldo, eu preciso da tua ajuda, porque nós temos 6 filhos e eles não têm o que comer. Não, nossos filhos vão passar fome, porque eu preciso que ele não bata punheta. Imagina que eu vou fazer um negócio desse, eu tenho que pagar o cara. Então eu disse, não, hoje não tenho condições. Eu não tenho condições, pastor. E eu disse, eu entendo. O que eu faço? Tenha. Como assim? Tenha! Agora, tenha. Como? Não sei. Um dia eu sou de um jeito, e daí eu disse, eu sou um bosta. Eu tenho que conhecer a Deus. Tá, a partir de agora eu já não sou mais. Agora eu vou começar a conhecer a Deus. Mudou, alguma coisa mudou. Tipo, eu tô obeso, eu tô gigante. Eu tô parecendo o Diaba do Senhor do Guerra nas Estrelas. Na minha época era Guerra nas Estrelas. Eu tô parecendo aquele sapão. Eu preciso perder peso. Eu agora vou começar a treinar e vou começar a correr. Eu vou tentar diminuir minha comida. Tá um Diaba reduzido. Ou seja, eu não tenho condições, o que eu faço? Cara, tenha. Como? Não sei, dá um teu jeito. Se valer R$1 milhão, essa é a melhor coisa, R$1 milhão. Tu conseguir o dinheiro do clube, se tu conseguir o dinheiro do Clube da Luta, por 1 ano, tu ganha R$1 milhão. Tu acha que esse cara ia conseguir? Sim ou não? Sim ou não? Vamos falar a verdade aqui. Se tu te puxar 1 ano pagando essa birosca aqui, no final do ano tu ganha R$1 milhão. Ele faria ou não faria? Faria. Por quê? Porque ele quer R$1 milhão. Ou seja, então o segredo não é papo de coach. Às vezes o coach acerta, velho. Não é papo de coach, tá, beleza, mas é verdade. O segredo é querer.
Agora, tem coisa que não tem como. Por exemplo, cara, seguinte, tu vai ter pelar ali na rua agora e tu vai voar, batendo os braços. Não adianta, né? Não tem como. O cara não vai conseguir. Vai só passar vergonha ali. Agora, cara, tu vai pagar, não sei, 250, 300 pila por mês. Ah, mas é tudo isso? Cara, eu quero aumentar para 1.500. Por quê? Porque é 24 horas ajudando o cara a não bater punheta. 24 horas. E um encontro semanal com o cara. Quanto que vale isso? Eu estava pensando, está muito barato. Aí eu te pergunto, o cara voltou para falar comigo? E se voltar, velho? Vou contar um negócio para vocês. Se voltasse no caminhar das laranjas ali, das melancias se ajeitando, às vezes a gente até libera de graça. Só que não dá para falar para vagabundo já no início. Não dá para falar no vagabundo. Mas para cada liberada de graça, eu preciso que 10 paguem. Mas por que o cara não voltou? Porque ele é apático. Sabe por que alguns aqui batem punheta? Porque vocês são apáticos. Por quê? Porque comer uma mulher dá trabalho. Tu tem que trabalhar o dia todo, tem que pagar as contas, tu tem que botar comida dentro de casa, tu não pode ser um estúpido, e no final tu vai ter um orgasmo. Mas aí para ti é mais fácil ficar deitado, pegar um pote de creme e massagear a cabecinha do teu pênis, seu tio, tiquinho, assim, que nem dizia minha avó. Minha avó dizia esse parafusinho de rádio aí. Falava para mim e para meus primos, a gente era criança, ela ia limpar, a gente fazia esse parafusinho de rádio. Aí hoje, quando tu vai desmontar um rádio, tu pega aquele parafusinho, Maico, que não tem a ponta, todo enrugadinho assim. Oitavo, a postura de alguns homens aqui. E aqui eu falo, pastor Michael não me falou nada, mas eu duvido que todos os homens estão pau-ferro aqui, cara. O cara não tem que ficar manivelando os caras. A pior coisa que tem é um homem que tem que manivelar, velho. A gente tem um caso, a gente vai conversando agora de um caso na igreja. O cara tá quase morrendo, meu. Morrendo. A mulher marcou um exame e o cara não foi no exame. Não foi no exame, o cara não foi no exame. Daí o líder dele tem que falar, tu não foi no exame. Não fui, não sei o quê. Tu vai morrer, meu. Não sei. Imagina isso, cara. Imagina que merda é isso, cara. Em segundo lugar, a apatia é um pecado grave. Em terceiro, a apatia é um terreno fértil para a maldade. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Efésios 5,11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Se eu não reprovo o mal, se eu não aponto o dedo julgador e digo, está errado, eu estou sendo cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Julgue, aponte o dedo. Mas e os fariseus? O problema do fariseu é que ele apontava o dedo e fazia a mesma coisa. Esse é o problema. O problema da hipocrisia. Jesus falou, a hipocrisia dos fariseus. Tanto porque senão, se apontar o dedo e dizer que está errado, Jesus estava errado e apontar o dedo para os fariseus. Jesus está falando que eles apontavam o dedo e faziam a mesma coisa. Aí Jesus apontou o dedo para eles e condenou eles porque Jesus não fazia a mesma coisa que eles. Vocês estão entendendo? Efésios 5,11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. O mal, escute, o mal vence não apenas pela ação de quem é mal. Vou ler de novo, li todo errado isso aqui. O mal não vence apenas pela ação de quem é mal. O mal vence porque existem bons apáticos. A situação do Brasil hoje, ela está do jeito que está, porque tem gente boazinha demais que é apático. Na igreja, na política, isso em tudo que é lugar, no futebol, em tudo que é lugar, nas empresas do governo. São bons, mas são apáticos. São apáticos. Quando você se cala, você não se envolve e você se torna cúmplice do mal.
aqui nós temos um curioso caso de pastores covardes. Eles são covardes. Vejam, quais são as igrejas hoje que trabalham batendo forte na questão da pornografia? Fizeram uma pesquisa no site chamado Desiring God, Desejando Deus, do John Piper. E nessa pesquisa tinha uma pergunta quando você entrava. Você é homem? Sim. Segunda pergunta. Você consumiu pornografia na última semana? Veja, é bem afunilado. 52% dos que acessavam o site Desiring God, Desejando Deus, teologia boa, John Piper, 52% tinham acessado pornografia na última semana. E se o John Piper tivesse aumentado essa pesquisa para no último mês, para no último ano, quantos por cento você acha dos homens das nossas igrejas que veem mulheres nuas fazendo sexo com homens na internet? Você acha que é mais da metade? Sim. Logo, nós temos um padrão. Nós podemos então afirmar que em 2025/2026, homens veem pornografia. É o costume do homem cristão ver pornografia. Porque é mais da metade. Sim ou não? E eu pergunto para você, o homem cristão, esse deveria ser um costume do homem cristão? Por que nossos pastores hoje em dia não falam nada contra isso? Primeiro, covardia. Você vai entrar num terreno que você não quer. Segundo, ele também está fazendo isso. Tem um pastor lá de Porto Alegre, um homem já adulto, casado, com filhos, chegou assim: pastor, tá difícil, eu ando vendo pornografia. O pastor: não, mas bate a tua punheta quietinho, não tem problema. Aí ele: como assim, pastor? Não, quando a minha mulher vai viajar, eu também bato punheta. Ele disse, ele tem hoje 60 e poucos anos, ele tinha uns 50 e poucos anos na época. Ele disse: mas imagina eu chegar no culto e ver, citou o nome de duas jovens, a fulana e a fulana, toda apertadinha na igreja. Se eu não estiver batendo punheta antes de ir para o culto, como é que eu vou ir para o culto? Minha mulher está viajando? Está lá. Pastor de jogadores de futebol. Dízimo alto, bombando. Tudo bombando. Impondo as mãos esporreadas na cabeça dos membros. Tu imagina que merda, meu. O cara botar a mão em cima da cabeça da tua mulher, dos teus filhos, mão toda suja de porra, a mão toda amaldiçoada do inferno. Por que isso acontece? Porque está todo mundo apático. Apático. Deixa eu dizer uma coisa pelo Espírito aqui. Vai vir uma perseguição. E eu não queria falar isso. Vai vir uma perseguição violenta. E os apáticos não vão suportar. Anota o que eu estou falando. Alguns promotores da apatia dos homens, então, primeiro eu falei que já bastante pornografia, né? Destrói a sensibilidade espiritual, mata o desejo por santidade, cria uma indiferença diante da esposa e da presença de Deus. Segundo, flerte e infidelidade emocional. Homens que brincam com fogo. Homens que estão sempre flertando no WhatsApp, no olhar, no ambiente de trabalho, vão se tornando frios e insensíveis à família. Homem que não pode ver uma mulher. Terceiro, pecados repetidos não confessados. Cair sempre no mesmo erro e não buscar mudança vai criando um coração endurecido. Você pecou. Se você pecar de novo nesse pecado, tem perdão? Claro que tem. Mas saiba, o teu coração não vai ser mais o mesmo. Não, mas eu acredito. Não, cara, tu pode acreditar, tu pode fazer cirandinha, tu pode fazer um monte de coisa. Não vai ser mais o mesmo. Tudo aquilo que tu volta e faz, tu vai ficando cínico. Tu vai ficando calejado. Por exemplo, aqui, minha mão. A minha mão é calejada. Das barras que eu uso para fazer puxa-ferro. A ponta do meu dedo tem calo. Porque a ponta da minha mão esquerda, obviamente, né? Porque eu toco violão de aço. A ponta da minha mão direita já não tem. Ou seja, a ponta da minha mão esquerda, ela é insensível. Eu não sinto direito a ponta dela. Porque o Kennedy é guitarra, mas o Kennedy toca guitarra, né? Então, guitarra 08, 07. Tô brincando. Mas a mão vai ficando calejada. Tá entendendo?
né? Tipo, tu vai ver lá o Stevie Ray Vaughan, o guitarrista, ele tocava com 0,18. Sabia disso aí? Não, é sério. Imagina o cara dando um bend de 1,5 tom com uma guitarra 0,18. O braço quase um violino. Assim é o coração de quem fica fazendo pecados repetidos. Quarto, conforto excessivo. Muito conforto. Não tem luta, não tem desafio. O coração se acomoda e se perde o fervor. Quinto, entretenimento sem freio. Está sempre maratonando série. Sabe tudo das últimas séries. Sabe tudo. Sabe tudo de jogo, sabe tudo de rede social, até não sentir mais nada. Sexto, desconexão com a igreja. Se afasta do corpo de Cristo. Se torna um homem isolado, indiferente e sem carga espiritual. Vocês já tiveram aqui? Aqui já tiveram o homem se desconectando da igreja? Sim ou não? Já tiveram? Ah, pastor Michael, está demais. Está demais. Eu quero ter um tempo para minha família. A igreja está me perturbando. Mas os caras chegam aqui fedendo a porra, pedindo ajuda, as cuecas tudo gozada. Aí tu ajuda um bosta desse, e depois ele vem. Eu tenho que priorizar minha família. Ah, vai te deitar. Sétimo, ingratidão. Reclamam do cuidado dos pastores, dos irmãos, dos líderes. Reclamam, não entregam, não ajudam, ficam cínicos. Oitavo, amores desordenados. Amor desordenado deixa você apático. Quando você ama mais o dinheiro, quando você ama mais o trabalho, quando você ama mais os status, os prazeres, do que você ama o Senhor, do que você ama a igreja, do que você ama a sua família. Nono, falta de disciplina física. Corpo sedentário, o cara não faz um movimento, não faz uma caminhada, não levanta nada. Reflete a mente e o espírito letárgico, lento. Falta de oração. Não dobra o joelho. Quando o homem deixa de falar com Deus, ele perde a sensibilidade espiritual. Em quarto e último, existe um chamado de Deus para você declarar guerra contra a apatia. Romanos 12, do verso 9 ao verso 13. O amor seja sem hipocrisia. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Abandone a apatia. Paulo está dizendo isso. Verso 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Verso 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Resumindo, não seja apático. Declare guerra contra a apatia. Isso aqui é um manual. Você tem que pegar, anotar isso aqui e ler em casa. Romanos 12, do verso 9 ao verso 13. Estou encerrando. O antídoto contra a apatia é o zelo, é o patos, é esse coração ardente, é lutar pelos filhos, lutar pela esposa, pela igreja, lutar pela verdade, é não ficar olhando a vida passar. Tu vai ver, cara, tu vai ver. Não sei. Quantos aqui já foram no estádio de futebol? Você já viu como é que é um jogo de futebol? A gente paga. O que acontece, cara? A gente paga para poder xingar alguém que sabe mais que nós. É isso, cara. Tu paga o ingresso, senta a bunda ali naquele concreto, ou naquelas cadeiras de plástico horrível, para tu poder xingar um cara que se prepara mais do que tu. É isso. E a vida é exatamente assim, cara. Nós temos especialistas em igreja hoje em dia, que não congregam, que não dizimam, que não ajudam, que não servem. Nós temos especialistas em tudo, cara, que não oram. No início da Vintage, no iniciozinho, Mike, no iniciozinho, as primeiras reuniões lá no final de 2012, chegou um cara, um goleiro, e começou a falar que a gente tinha que guardar o sábado.
Não, porque a igreja adventista tá certa, que tem que guardar o sábado. E cara, aí uma discussão depois do culto, assim. Aí uma hora eu olhei para ele assim, tá, ô magrão, mas me diz uma coisa, tu guarda o sábado? Ele, não, eu não guardo. Então cala tua boca! E nunca mais voltou. Era um goleiro fraco também, de um time do interior aí. Era um carinha, jogava na time B do interior. Homens foram feitos não para serem espectadores, mas para serem protagonistas de suas vidas. Esse é o motivo da tua apatia. Ou você destrói isso, ou isso vai destruir você. Deixa eu dizer assim, vamos declarar, vamos fazer um movimento. Vamos parar de ter pena um dos outros. Vamos ter assim misericórdia quando for um bagulho ralado. O bagulho foi ralado. Desgraçado. Daí vamos puxar, né? Bagulho ruim, câncer, incêndio, desgraça, doença. Vamos ter pena dos homens assim. Tô com pena do Lucas. Desgraça. Bagulho desgraçado, assim. Agora, quando for um bagulho mais ou menos, vamos parar de se importar? Vamos parar. A gente reclama de tudo, cara. Resolve. Resolve, cara. Resolve. Fechando. Primeiro, quem não sente não vive. Quem não vive não luta. E quem não luta está perdido. Acabou. Em segundo, Deus nos chamou para sermos frios, para matar a sede, ou quentes, para curar. Deus não nos chamou para sermos mornos. Em terceiro, a guerra contra a apatia começa agora. Na tua casa, na igreja e principalmente no teu coração. Em quarto, a Bíblia diz que Jesus nos carrega no seu coração em Hebreus, cara. Eu tenho noção disso. Olha o que diz Êxodo, capítulo 28, verso 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. O nosso sumo sacerdote Jesus nos carrega no seu peito. Ele não é apático. O nosso Cristo não foi apático. O nosso Cristo, ele foi ativo. Ele veio. E a igreja dele não é uma igreja apática. Os homens não são homens apáticos. Pastor, mas está difícil. Hebreus diz, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até a morte. Estava difícil para a igreja ali, dos hebreus, estava difícil. Eles estavam perdendo casa. Eles estavam tendo os bens tomados pelo Estado. Eles estavam perdendo tudo. Mas o escritor, para mim é Paulo, ele diz assim, mas na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, a situação deles não estava tão ruim como de outros irmãos. Eles estavam sendo perseguidos, estava tudo difícil. Mas Paulo diz ali para eles assim, podia ser pior. Vocês vão resistir até o sangue. Vocês vão morrer. Vamos fazer um momento de mesa? Dá para os irmãos fazer? Sim? 4 perguntas. Onde a apatia já tomou conta do seu coração no casamento, na paternidade, na fé ou na igreja? Onde a apatia já tomou conta no seu coração, no casamento, na paternidade, na fé ou na igreja? Onde? Resumindo, qual área da tua vida a apatia já tomou conta? Admite. Não seja apático para confessar a apatia. Segundo, qual é o pecado repetido que tem te deixado cada vez mais frio? Dá a morta. Não vem, tu tá só na punheta, tu tá só no flerte, e tu vem, eu tenho jogado muito videogame. Não. Isso aconteceu na nossa igreja. O cara visitava a nossa igreja, apertei ele, e aí, não, eu tô jogando muito videogame. Quando o cara nem era membro, descobrimos o cara tinha filmado as partes íntimas da cunhada dele quando era menor de idade. E ele tinha salvo isso por mais de 5 anos no computador para bater punheta.
Mas ele era reformado, tá? A mulher era pentecostal e ele ria da mulher. E ele tinha os livros de Calvino, as Institutas, nunca lidos, na estante. Isso acontece. O que acontece? O servo de Deus, os pastores, deixa eu dizer uma coisa, o Dani está aqui, pastor Michael, pastor Michael, agora aqui, ó, o Barba vai ser ordenado no dia 25. Ninguém da igreja sabe, tá? Vocês estão sabendo aqui. Fiquem frio, tá? Pastor Barba, vocês estão sabendo, pastor Barba, hein? Isso é legal, né? Já pega o nick no Instagram, não tem, cara. Pastor Barba. Cara, o homem de Deus, ele tem que ter o dom do discernimento, cara. Cara, o pecador, ele vai sempre largar uma migalha para você se distrair. Quem jogou Mario Kart do Super Nintendo, lembra? Tu largava uma bananinha, se lembra? E o cara vinha atrás e... Aquilo ali é um aconselhamento bíblico, tá? Tu tá indo atrás e o cara larga algo para você e você se entrete com aquilo e você não chega no coração. Em terceiro, você se considera um homem zeloso ou um homem apático? Em quarto, o que você vai fazer a partir de hoje para mudar isso? Amém? Vamos ter um momento? E aí, caras, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar aqui num time de futebol? Os 4 aí fecham aí, ó. Mas fechado assim. Isso. E num time. Pode ser, pode tirar a mesa aí, se atrapalhar vocês. Vamos orar? Vamos orar? Fecha os olhos. Não espera a manivela daqui de cima. Começa a interceder. Levanta a voz em oração. O apóstolo Paulo diz: eu quero que os homens levantem as mãos e orem. Mãos santas, sem ira nem animosidade. Obrigado pela vida desses homens, Senhor. Obrigado pela vida desses homens. Que ano foi esse ano de 2025? Quantas lutas, Senhor. Quantas dificuldades. Mas eu creio que nós saímos desse ano de forma mais forte, mais cheios do Teu Espírito, mais ungidos, mais prostrados diante do Senhor, reconhecendo mais a Tua glória, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo, Senhor, mais a Tua presença, em nome de Jesus, que Tua glória, Tua unção esteja conosco, que Teu poder esteja sobre nossas vidas, que o diabo seja envergonhado, que o Senhor seja exaltado, que Tua igreja avance, que as falsas religiões minguem, que todo o poder do inferno caia, em nome de Jesus, pelo poder da glória, da unção, do nome de Jesus. Nos dá amor no nosso coração, para cuidarmos das nossas esposas, dos nossos filhos, para levantarmos os fracos, para alimentarmos os famintos, para curarmos os doentes, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. E que seja assim, para a glória e para a honra do Senhor. Que todo pecado, todo vício, toda desgraça caia por terra agora. Em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer um momento, eu quero que você feche seus olhos, se vire para cá, nós vamos fazer um momento agora. Nós vamos fazer um juramento aqui. De tempos em tempos, os homens de Israel se reuniam. Eles levantavam pedras para demarcar um memorial diante do Senhor. Hoje, dia 10 de dezembro de 2025, nós vamos fazer um juramento. Eu vou falar e vocês vão gritar o mais alto que vocês puderem.
Nós vamos invocar o nome do Senhor. Nós vamos invocar Deus por testemunha e os nossos irmãos aqui por testemunha. Eu falo e vocês repetem. 1, 2, 3. Minha igreja será servida por mim. Minha igreja será servida por mim. Minha esposa será amada por mim. Minha esposa será amada por mim. Minha esposa será servida por mim. Minha esposa será servida por mim. Minha família será guiada por mim. Minha família será guiada por mim. Minha esposa estará sempre em minhas orações. Minha esposa estará sempre em minhas orações. A Bíblia será aberta em nosso lar por mim. A Bíblia será aberta em nosso lar por mim. E meus netos adorarão o mesmo Deus que eu. Meus netos adorarão o mesmo Deus que eu. Pois meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu. Meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu. Que seja assim, Senhor, na vida desses homens. Que o inferno recue, que os demônios temam quando esses homens caminharem pelas ruas de Novo Hamburgo e das cidades aqui ao redor. Coloca os teus anjos sobre a vida deles, coloca a tua unção sobre a vida deles, que haja temor, que haja apreço pela tua santidade na vida desses homens. Ó Deus, nós vamos comer agora. Obrigado pelo privilégio de podermos comer como teus filhos, assim como os apóstolos faziam juntos, comendo, bebendo e se alegrando. Que essa comida sirva de bênção para o nosso corpo e nós sirvamos de bênção para a tua obra e para a nossa família, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai e no poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aplauda o nome de Jesus, homens.